Essa máquina aqui, esse aqui é um cabo positivo, que é o cabo central da máquina, tem que ser ligado na hora de soldar com uma MIG, conectando o cabo positivo na máquina, o cabo terra negativo no negativo da máquina, sempre lembrando que tem que ficar bem apertado, bem conectado, não podendo ficar frouxo, solto. Se você deixar frouxo, ele dá problema de mau contato, superaquecimento na máquina, superaquecimento de cabos e podemos influenciar na sua solda. Comandos para soldar MIG. Comando MIG Standard. Trabalha-se com voltímetro e velocidade do arame. Aqui é o voltímetro, você regula o voltímetro e a velocidade do arame a critério. Esse é para recarregar a máquina, recarregar o arame sem gastar gás. Válvula de aquecimento, se eventualmente acender essa válvula, essa luz tem que deixar ela resfriar a máquina, jamais mantém a máquina, não tente soldar, ela vai cortar automaticamente a solda e toda vez que estiver soldando vai acender essa luz, que é um comando que está trabalhando a máquina. Vamos colocar o arame na máquina. Sempre tira a rosca de trava, coloque seu arame. Prendendo o cabo de segurança, vou dando a tração da máquina. Aqui você o aperto do arame. Tirar, sempre quando vai fazer uma troca de arame ou de espessuras, cuidar, tirar fora a rodana. Sempre cuidar que a espessura do arame seja para dentro, 0,8 e 1 milímetro, tá? Passando-se o arame, fecha a tração. Depois essa máquina tem um adaptador universal. Essa é uma cabeça de tocha, servindo nessa máquina qualquer modelo de tocha, modelos novos, sendo indiferente da marca. A máquina compõe uma tocha da Binzel de 5 metros, mas eventualmente quiser fazer uma troca, sem problema algum, pode ser colocado qualquer modelo de tocha nessa máquina, encaixe universal. Para você não tiver que utilizar a tocha no acionamento de arame, tem um botão de comando no painel da máquina. Acionando esse botão de comando, ele vai fazer o carregamento sem gastar gás, com uma velocidade maior. Agora vamos fazer a colocação da pressão correta do miolo de tração, tá? A pressão correta para fazer o aperto, o ajuste correto na tração da máquina. Sempre um teste básico na hora de colocar é usar os 2 dedos, uma pressão nos 2 dedos, aperta-se a ponta o arame e aciona o gatilho. Ó, tá passando pouco, precisa de mais pressão. Vamos apertar um pouco mais a tocha. Aperta novamente, aciona o gatilho, está passando, mas bem pouco. Vamos um pouquinho mais de pressão. Apertar novamente, agora está passando. Essa é a pressão ideal da tocha. Se você apertar demais a tração da máquina, o que pode vir a ocasionar? Deformação no arame, onde você vai ter um consumo excessivo de consumíveis, de bico, de tocha. O arame, vamos tirar o conduíte da tocha para fazer a limpeza. Tira-se fora a tocha. Essa é a cabeça da tocha, uma tocha universal, serve qualquer marca nesse aparelho como um conduíte universal. Dentro dessa tocha existe um guia que é chamado conduíte. Sempre ao fazer a limpeza do conduíte ou guia, sempre cuidarmos para ver se ele não tem nenhum ponto torto, amassado, tá? Se tiver algum ponto amassado ou torto, ele vai dificultar a passagem do arame. Conferindo que o arame, o conduíte está correto, sem nenhuma torção, a forma mais fácil de você fazer a limpeza é enrolá-lo de uma forma uniforme
usar numa mesa quando vai bater de forma uniforme, que ele não venha a soltar ou amassar, danificar o conduíte. Usa ar comprimido para efetuar a limpeza. Você aplicando ar, ele vai sair a pressão lá na ponta da tocha. Se tiver qualquer sujeira, ele vai fazer a limpeza. Máquinas Big Pantouz acompanham um regulador elétrico, que é um regulador ligado na máquina. Tem uma tomada atrás da máquina de 36 volts. Qual a finalidade desse regulador? É um regulador que aquece bastante, tá? Você aquecendo o gás, ele expande, tendo uma melhoria em economia de 50% a 70%, dependendo do gás a ser utilizado. Está um regulador instalado no cilindro, onde nós vamos fazer a ligação dele atrás da máquina. Na utilização de gás, argônio, mistura, CO2, seria a espessura do arame vezes 10. Daí você consegue ter uma medida correta, uma recomendação muito antiga já na utilização do gás. Como esse regulador ele aquece o gás, essa regra acaba se usando muito menos. Você acionando a pressão aqui, ó, você vai ver que ele vai acionar o regulador. Mas um grande segredo desse regulador é um regulador elétrico. Ele não abre através de válvula. Sendo um regulador elétrico, além de baixar o consumo, ele utiliza todo o gás que está dentro do cilindro. Se algum de vocês que já conhece a máquina sabe que quando você troca um regulador de pressão, que um regulador normal, sem ser elétrico, ele abre com 3 kg de força. Quando você para de utilizar, que ele deu bolha, que ele acabou o gás, tirando o regulador, normalmente se tem 3 kg de pressão dentro do cilindro, ou 1 metro cúbico. Esse regulador, sendo um regulador elétrico, dispensa isso. Quando você trocar o regulador nessa máquina, a máquina Pantouz, você vai perceber que o cilindro está completamente vazio. Vamos ajustar o gás com esse regulador. Esse regulador, nesse momento, está quente. Então o gás, a partir do momento que passar pelo regulador, ele vai aquecer, não tendo mais necessidade de fazer a mesma pressão de gás. Então, vamos esquecer a pressão de 10 bar, que é para um arame 1 milímetro. Vamos regular ele em no máximo 4 bares de pressão. Ele vai fazer uma solda perfeita. Ele vai baixar sozinho, como é um regulador elétrico. A partir do momento que você solta o gatilho, ele se fecha automaticamente.